Para ler o mundo, episódio 4. Meu desenvolvimento com a prática da leitura e da escrita. Edmilson Oliveira Silva, de Diamantina, Minas Gerais. Na infância, não havia livros didáticos na estante de casa. Apenas canetas e panfletos da igreja preenchiam os espaços com riscos e linhas deixadas por mim e minha irmã no rosto de cada personagem. Em alguns domingos, na comunidade onde morávamos, diversas associações realizavam reuniões para ajudar famílias pobres que não podiam comprar materiais ou brinquedos para seus filhos. Lembro-me também de quadrinhos e livros sobre a Arca de Noé e Sansão que levávamos para casa. Quando chegávamos em casa, nos entregávamos à imaginação, já que não tínhamos o conhecimento de ler. Iniciei a pré-escola aos 4 anos, sem estímulo para ler ou escrever. Ao chegar à escola, sentia vergonha de interagir com os colegas. Durante 2 anos, não falei com ninguém. Os professores não interagiam e saí da pré-escola sem ter nunca usado a própria voz. Às vezes, tinha dificuldade para ir ao banheiro e precisava esperar pelo lanche, o que resultava em constrangimentos na sala de aula. Nessa fase, as professoras ajudaram a minha mãe a buscar por ajuda médica, já que o meu atraso estaria afetando o andamento das aulas. Até o 2º ano da pré-escola, ainda não sabia o alfabeto. Foi uma fase de descoberta das dificuldades em socializar. Aprendi a escrever o nome na fase introdutória, com a ajuda dos professores, que seguravam a minha mão para informar letras e as palavras. Na perspectiva de ajudar, as professoras faziam um caderno de caligrafia para ligar pontos e formar palavras. Esse caderno era feito à mão, devido à falta de recursos na escola. Elas escreviam pequenos textos de forma pontilhada para que eu pudesse desenhar por cima e formar as palavras. Mesmo mudando de escola e de professores, continuei a receber ajuda de fonoaudióloga e psicóloga. Essa ajuda psicológica contribuiu para que eu pudesse ter foco e desenvolvesse o raciocínio lógico. As consultas eram realizadas a cada 15 dias, onde eu fazia montagem de quebra-cabeça, visualização e interpretação de cores e formação de palavras. Pelo fato de meus pais se considerarem analfabetos na época, acreditava que os filhos teriam o mesmo pensamento e atitude que eles. O estímulo e a valorização da leitura eram nulos. A realização das atividades até essa fase não teve a ajuda deles. Após essa fase introdutória, as visitas semanais à biblioteca começaram no 1º ano, permitindo contato inicial com livros e escrita. Durante o 2º e o 3º ano, as matérias ficaram mais difíceis e tive que me adaptar. No final do 3º ano, fui reprovado por falta de preparo para o início do 4º. Inicialmente foi difícil me ajustar à nova turma, mas com o tempo comecei a levar livros da biblioteca para casa, incluindo gibis e histórias da Bíblia, que era mais fácil de compreender. Nessa fase também houve a inserção do trabalho com números. De início, contávamos até 3 e posteriormente até 10. Quando pulava algum dedo e chegava ao final com 9 números, causava estranhamento. Os dedos acabavam e eu não sabia o que fazer. Sempre me enrolava no numeral 7, pois o dedo que seria o 2 da mão esquerda se tornava o 7. Inicialmente, aprendi a contar até o numeral 10, depois 100, 200 e concurso até 1.000.000. No 5º ano, começamos a fazer redações e até ganhei o prêmio por uma delas. Foi no final do Fundamental 1 que a leitura começou a se consolidar, embora ainda com dificuldades na escrita. No ensino Fundamental 2, iniciaram-se as aulas de inglês, novas matérias e novos colegas. A escola tinha uma biblioteca grande e a professora, como forma de incentivo à leitura, nos fazia levar alguns livros durante o bimestre para casa. Desenvolvia questões sobre os livros nas provas e organizava rodas de conversa para discuti-los. No dia da apresentação, sempre virava o rosto. Calafrios de medo me faziam suar. Às vezes, era proposto escrever algumas linhas da parte que mais havia gostado da leitura. Eu sempre escrevia umas 6 linhas. As obras que melhor me recordam são Dom Casmurro, Iracema, O Cortiço, mas houve diversas outras. No ensino médio, li livros mais extensos, porém em menor quantidade. Aprendi a calcular juros, o que trouxe uma perspectiva boa e contribuiu para o meu primeiro emprego. Escrevi redações e cartas formais. Com a pandemia, a leitura foi deixada de lado, até o início das aulas na faculdade, o que retornou quase 2 anos depois. No início das aulas na universidade, houve um certo estranhamento, devido ao tipo de leitura. Em minha concepção, as leituras seriam baseadas em obras literárias brasileiras simples, como a que fazíamos na escola. Isso contrariou minha expectativa, pois os professores já esperavam que os alunos tivessem contato com obras mais complexas.
Os diálogos com os pensamentos científicos e filosóficos mudaram a percepção da minha mentalidade enquanto estudante, antes pouco crítico. A escrita melhorou devido às regras gramaticais, concordância e o uso do plural, algo que na prática, com textos mais formais, se mostra tão importante. Atualmente, leio diariamente jornais e revistas online, e por vezes vou até a biblioteca municipal do bairro onde moro, ou até a biblioteca universitária e pego algum livro. Pretendo cultivar o hábito da leitura diária e manter-me atualizado, pois esse mecanismo desenvolve o pensamento crítico e muda a mente do cidadão. A leitura crítica mudou minha concepção da realidade, se tornou uma forma de interação com o mundo, levantando questões que antes não faria ou não consideraria importante no cotidiano. Com essa nova visão, muitos assuntos se transformaram e ganharam uma perspectiva e entendimento diferente. As aulas de matemática contribuíram para que, na realidade, o cálculo dos juros sobre a fatura e contas pudessem ser entendidos ou serviço de base para os estudos de futuros conhecimentos. Minha trajetória de aprendizado foi marcada por desafios e superações, desde a infância sem estímulo para a leitura até o desenvolvimento gradual de habilidades fundamentais na escola. Cada etapa contribuiu e contribuirá significativamente para a minha contínua formação. O apoio de professores, o incentivo à leitura e a ajuda psicológica foram essencial para o meu progresso. A introdução ao universo dos livros e o trabalho com números moldaram minha capacidade de raciocínio e compreensão. Atualmente, a leitura diária, aliada à frequente visita às bibliotecas, fortalece o meu hábito de me manter informado e aprimorar o meu pensamento crítico. A leitura crítica, em particular, revolucionou minha percepção da realidade, permitindo uma interação mais profunda e questionadora com o mundo ao meu redor. Em suma, minha jornada acadêmica e pessoal destaca a importância da persistência, do apoio e da leitura no desenvolvimento integral do indivíduo.